boa tarde. Começando mais uma edição do programa Show da Tarde. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no seu carro dando aquela pra gente. Muito, mas muito obrigado mesmo, hein? Em todos os lugares. Só da Rádio Onda. A onda da gente é 87,5. Agora o Grajaú e região tem voz. Sintonize 87,5 FM. A gente acorda Bem cedinho, hein? toma um café e liga um radinho pra ouvir nossa canção preferida. A onda faz parte da nossa vida. A onda tá no seu carro. Em casa ou no trabalho, dentro de um ônibus lotado, ou torcendo pro seu time no estádio. Amigo locutor, a Onda FM é mais que um caso de amor. A onda é da gente e tá no coração. A onda é meu xodó, a onda é minha paixão. A onda é da gente e tá no coração. A onda é meu xodó, a onda é minha paixão. Cada onda tá bom demais. A onda da gente é 87,5. Agora já o região tem voz. Sintonize. Tá na onda, tá bom demais. Não tem pra ninguém. Todos os lugares, só da Rádio Onda FM. Já tá aqui nossos estúdios. É uma situação enorme. Tá recebendo aqui o vereador, o delegado Palumbo. Chegou mais cedo aqui no estúdio, batendo um papo. Isso é bom, né, gente? Eu acho que a Rádio Onda FM, uma rádio comunitária aqui do Grajaú, nós fazemos ali todas as pessoas, né, que representam o povo, aquelas pessoas que realmente acreditam, que o nosso periferia tem resultado, né? E isso é importante. Nós da Rádio Onda FM sempre recebemos aí pessoas que realmente representam de coração a comunidade. Todas aquelas pessoas que aceitam o nosso convite são verdadeiramente pessoas que realmente acreditam num mundo melhor para nossa periferia. É isso aí. Antes de bater um papo aqui, vamos nossa campanha Faça uma Criança Feliz. Nós fizemos aí a festa das crianças lá no campo do Força Jovem, né? E dia 12 agora vai ser lá no Jardim Shangri-La. Ou vai ser um ambiente fechado devido aí todos os protocolos, né, de segurança. O pessoal vai ter, a criançada vai ser controlada, vai ter que usar gel, usar máscara, né? Tem aqueles cuidados para que a gente não comece a abusar. Tem muitas pessoas que estão abusando aí, já pensam que já tá com liberdade para sair sem máscara, né? Vamos evitar aglomerações, vamos continuar com os mesmos cuidados, gente, né? Vamos tomar cuidado mesmo, né? Não vamos, né, abusar, né? Abusar, como diz o ditado, né? Nosso linguajar aí da população. Não vamos abusar, continuar os mesmos protocolos, usar máscara, usar gel, evitar aglomerações. Então, dia 12 agora, festa lá no Jardim Shangri-La, vai ser numa quadra, né? E eu quero agradecer também a todos os comerciantes aí que já estão colaborando com a campanha, doações de brinquedos, pipocas, balas. A gente vai falar no decorrer do programa, né? E vou jogar nossa vinhetinha. Em seguida, a gente vai bater um papo aí, né? Eu acho que é uma situação enorme estar recebendo aqui um vereador, né, do povo, você sabe disso. Além da área de segurança, também a área da comunidade trabalha muito, né? Eu acompanho aí todas as redes sociais, todas as pessoas, né, que souberam que eu estaria aqui na Rádio Onda, falaram super bem. Até um comerciante, tem uma autopeças aqui no Jardim São Bernardo, falou, vou fechar o autopeças, vou lá dar um abraço no Palombo. É reconhecimento realmente do trabalho, né, que o nosso político vem fazendo, né? Muitas pessoas soubem, mas tem pessoas que está ali, a pessoa reconhece que realmente trabalha pela comunidade. Vamos lá, nossa vinhetinha aqui, vamos embora, vai! Campanha Criança Feliz. Ajude a Rádio Onda FM e o programa Show da Tarde a levar a alegria para as crianças no dia 12 de outubro. Faça já a sua doação. Adote uma criança. E no dia 12 de outubro estaremos entregando brinquedos, roupas e sapatos para as crianças carentes da região. Campanha Criança Feliz. Adote você também uma criança. Para mais informações, ligue 2866-3899 ou 98327-3314. Adote uma criança. Doe brinquedos. Faça uma criança feliz. Tá certo aí a nossa vinhetinha. Agora sim, abrir aqui o microfone da Rádio FM, agradecer ao nosso cinegrafista, locutor de alto padrão, né, que está aqui no estúdio da Rádio Onda, hoje somando com a gente aí,
né? Agradecer o Sandro, locutor, o Robert Clay, grande Robert Clay, né? O Robert Clay está em todos os lugares aí. Eu quero deixar claro o seguinte, eu quero agradecer o André, ele é assessor de imprensa do Paloma. Aí você fala, mas por que você está falando isso? Porque é o seguinte, nós da imprensa lidamos com vários assessores de comunicação, assessor de imprensa, tem pessoas, tem assessores aí que ele já pensa que é o próprio, né? O André não. O Robert Clay esteve lá no local, foi super bem recebido, né? Tratou a gente super bem, a nossa equipe. Então é bom deixar bem claro isso, né? Ele representa, só o André já representa o próprio Palombo, porque as pessoas não vão falar, o vereador deve ser igual o assessor, então isso tem uma diferença. Então parabéns aí ao André, muito obrigado pela recepção, né? E foi tão rápido a nossa entrevista, né? Tem muitos vereadores que demoram 3, 4 meses, agora foi rápido. Então, é bom dizer isso aí, tá? E agradecer o Sandro também, que é o nosso cinegrafista e locutor, que tem programa aqui na Rádio Onda FM. Vamos lá, bater um papo, abrir os microfones aqui da Rádio Onda, né? Vamos falar, eu ver se tem voz de locutor também, né? Boa tarde, Palombo. Boa tarde, prazer enorme, feliz de estar aqui com vocês, no Grajaú, Zona Sul. Fico feliz do que você falou do André, porque eu tenho uma premissa lá, né? Por vezes eu coloco nos meus stories do Instagram como o meu assessor está te tratando. Bacana. E eu recebo algumas reclamações, 2 já foram mandados embora, porque eu não admito que se maltrate o povo. Nós fomos eleitos para representar o povo. E o assessor tem que tratar bem a população. E quando eu fico sabendo que um assessor meu destratou uma pessoa, principalmente se ela for mais humilde, eu não costumo ser muito complacente com isso não, porque nós somos funcionários do povo. O político foi feito para servir o povo, e não o povo servir o político, como a gente vê em muitas ocasiões. Político não é estrela, político não tem que ter fama de nada, tem que trabalhar pelo povo, só isso. Então eu fico feliz, eu não esperava outra coisa do André, porque eu conheço ele há muitos e muitos anos, e a gentileza faz parte do nosso cotidiano. Tá certo. Vou falar aqui, ó, Mário Palumbo Júnior, cristão, né? Cristão. Fez uma pergunta lá embaixo, delegado, vereador de São Paulo, nasceu na cidade de São Paulo, né? 16 de agosto de 1974, 46 anos. Mais passado que futuro, né? Isso, e estou sabendo também que na sua infância trabalhou office boy, é isso? Trabalhei de office boy, trabalhei de entregador de imóveis, trabalhei em alguns lugares, sim. A minha infância foi muito feliz porque eu tinha o amor dos meus pais, né? O amor dos meus pais é o principal, a base familiar do cristianismo e amor. Então eu sempre falo, né? E nunca admiti que se maltratasse ninguém de periferia durante a minha carreira policial, porque a condição social não define o caráter de uma pessoa. Quer saber como uma pessoa é? Veja como ela trata os mais humildes, os mais pobres e os mais necessitados. Porque tratar bem rico, gente poderosa é fácil. Agora tratar bem aquela pessoa que está trabalhando, está limpando a sua casa, limpando o seu escritório, aí é obrigação. Tanto é que se vocês forem lá na Câmara dos Vereadores, vocês vão ver que os copeiros vão na minha sala direto, faxineiros, e a gente sempre oferece um café, oferece um bolo, alguma coisa, porque essas pessoas têm que ser muito bem tratadas, porque representa a maior parte da população brasileira. É verdade, é verdade. Você falou uma coisa séria, porque nós não podemos esquecer as raízes, né? Nossas raízes, não podemos Exatamente. esquecer. Tem pessoas que esquecem as raízes. Nessa vida a gente não leva nada, não leva nem aliança, né? Não leva verdade. absolutamente nada. E o meu pai dizia que o seu orgulho valesse alguma coisa quando você morresse, você ia sozinho se enterrar. Ele sempre disse, filho, o orgulho não vale nada. Não escolhemos nem a roupa, né? Exatamente. Não levamos nem a aliança. Tá certo. Palombo, fazer uma pergunta. Tem várias pessoas que já colocaram suas perguntas aqui. A gente vai estar correndo no decorrer do programa, vou estar soltando essas perguntas. Fazer uma pergunta. O que é mais difícil? Trabalhar como vereador no estado de São Paulo ou trabalhar como delegado de polícia? Como vereador eu estou trabalhando muito mais do que quando eu era policial. Mas muito mais mesmo. Não tem dia, não tem hora, não tem final de semana, não tem feriado. Domingo passado, por exemplo, eu recebi nas minhas redes sociais um pedido de ajuda de uma mãe que estava com um filho no PS de Perus. Eu saí da igreja junto com o Wendel, que é um dos meus assessores, ex-jogador do Palmeiras, do Santos. Eu falei, vamos lá, Wendel, vamos. Fomos até o Perus e a gente conseguiu que essa mãe
tivesse atendimento para o filho, que era uma tomografia. Ele tinha desmaiado e precisava de uma tomografia. Então a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas. Foi o que eu falei na minha live, né? Eu sempre abro live e desço a palumbada em quem quer que seja, prefeito, governador, secretário. Eu não tenho rabo preso com ninguém, graças a Deus, então eu posso falar. E não tenho telhado de vidro também. E eu peguei e falei, será que se fosse filho do governador, do prefeito, do secretário, essa criança estaria esperando há mais de 24 horas para fazer uma tomografia? Lógico que não. Então a população, ela paga imposto, tem que ser bem atendida. E às vezes, por vezes não é. Nesses pontos socorros, essas unidades básicas, não é favor para a pessoa. É obrigação do Estado, da Prefeitura, dar um bom atendimento. Afinal de contas, nós pagamos impostos. Então, como vereador, hoje eu trabalho muito mais do que quando eu era policial. Quando eu era policial, pelo menos eu tinha dia de folga. Hoje a gente não tem. É verdade, é que é complicado. Você está falando questão de saúde. Muitos médicos hoje, não sei se eles colocam culpa do salário que estão ganhando aí, que são salários que são poucos, né? Que o plantão, a carga horária de trabalho é muito, e muitos médicos hoje, dos pronto-socorro, principalmente na periferia, eles fazem muita vista grossa. Eles dormem, né? Desfaz também daquelas pessoas que estão ali precisando com urgência. Acontece muito isso, viu, Paulo? Eu tenho certeza que acontece isso. É como acontece também em delegacia, que as pessoas vão lá e tomam uma canseira de 5, 6, 7 horas. Quando isso acontece, nós temos que lembrar que tem um déficit, 14 mil policiais na Polícia Civil. Ou seja, falta quase 15 mil policiais na Polícia Civil. Quando você vai numa delegacia e toma uma canseira, a culpa é do governo do Estado de São Paulo. Mas quando você é maltratado, a culpa é do policial. Aí já é caso de corredoria. Porque o fato de ganhar pouco, seja o médico, seja o professor, não te dá direito de maltratar ninguém. Você tem que tratar bem. Então você que peça exoneração e vai trabalhar em outro lugar. Ah, você não quer ser médico, está ganhando pouco? Vá trabalhar em outro lugar. Isso não dá direito de você maltratar a população. Neste caso, lá em Perus, a mãe da criança me falou que ela tinha sido maltratada. Quando eu cheguei no PS, a médica quis levar uma comigo também. Ela falou assim, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, a mesma coisa que você, trabalhando. Eu podia estar no clube com meus filhos e estou aqui representando o povo, para isso que eu fui eleito. Ela baixou a bola. Então eu trato as pessoas do jeito que elas me tratam. Se vier com gentileza, eu vou na gentileza. Se vier na grosseria, eu volto na grosseria. Se vier no tiro, no carro de bandido, eu volto no tiro. É assim que eu levo a minha vida. Tá certo, isso é importante, né? Porque mas o problema na situação da nossa periferia é que as pessoas são muito leigas em questão de leis, né? Às vezes muito leigas, e é nesse caso aí que as pessoas se aproveitam, né, da humildade daquela pessoa, por não entender de lei, né? E ter medo também, né? Até de falar. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: quando você vai num PS, numa delegacia, num hospital, não é favor dessas pessoas que te atendem. Não estão prestando favor nenhum, você paga imposto. Você tem direito à saúde, você tem direito à educação, você tem direito de ser bem tratado. E o político, eu repito, o político ele é funcionário do povo. Ele é funcionário do povo, ele tem que servir o povo e não, como a gente vê em muitos casos aí, que o político se acha celebridade, se acha melhor do que os outros. Isso que você falou no começo do programa foi excelente, que eu fiquei feliz, eu não esperava outra coisa do André. Tem que tratar bem as pessoas mesmo, eu não admito que se maltrate qualquer tipo de cidadão, principalmente o cidadão de bem. Tá certo. Robert, quer uma pergunta aí, Robert? Fica à vontade. Eu quero aproveitar o JP, que sempre fez o agradecimento, mas o André e o Bruno Mazenga, que foi Bruno Mezenga também, Mezenga, né, ele é nosso assessor aqui da Zona e Sul. o André em seguida, e depois... Ele representa a área aqui. Foi muito rápido, né? Uma semana foi resolvido, eu estive com o Bruno e com a galera lá, depois no outro dia o André já me ligou, né? E já está aqui E as emendas lá na Câmara, tem vereadores que estão lá há 40 anos, que eu conheço alguns outros vereadores que estão conversando agora, que dizem que eles dificultam em aprovar quando é a emenda de um vereador que está chegando. Não, E se vê não que é tem bem isso pro não. povo. Eu queria fazer essa pergunta, se é assim ou... Olha, eu dependendo do vereador sou também. novato na política. Eu sou novato na política. Mas boa parte das minhas emendas, eu sou da segurança pública, então eu tenho a obrigação de defender a segurança pública, porque eu quero uma cidade melhor e mais segura, inclusive para os meus filhos. Eu não quero que minha filha saia para ir no shopping, por exemplo, e tenha o celular roubado. O meu filho é a mesma coisa. Então uma cidade cujo prefeito invista na guarda, é uma cidade que vai ser mais segura e isso é bom para todo mundo. Mas as minhas emendas têm saído, sim, eu não posso reclamar disso.
Eu tenho investido muito na guarda, parte foi para a área da saúde, para o Hospital Santa Marcelina, e parte para a parte do esporte, que eu acho que o esporte você evita da pessoa entrar para o crime e evita entrar no mundo das drogas. Nós não temos muitas emendas, né? Eu gostaria de ajudar muito mais, mas o que a gente que tem chegado para a gente eu tenho distribuído E rapidamente. concluindo, está sendo mais fácil ou mais difícil que você imaginava ser vereador? É mais difícil, porque os inimigos na polícia são mais honestos. Os inimigos da polícia é o seguinte: eu não gosto de você, você não gosta de mim, eu quero te prender, você quer me matar, tá tudo certo, a gente não se conversa. Na política não, na política eu dou um cacete no prefeito, no outro dia ele me chama para jantar, almoçar. Eu não consigo entender essas coisas aí. Vou, tudo bem, faz parte, mas eu sou um cara que... Outro dia foi o marido da Ana Hickman, o Ale Correia, lá na minha sala. Meu amigo, gosto muito dele, uma pessoa de bem, sou grato à Ana Hickman e o Ale Correia. Ele falou: você sofre de sincericídio, você já fala na lata. Eu acho isso é importante falar na live. Eu prefiro ser assim do que ficar enganando as pessoas. Então, quando as pessoas falam: eu preciso disso, eu falo, não consigo ajudar. Isso não é função de vereador, não vou te enganar. Você pode até ficar com a em mim, mas eu não vou ficar te levando no somebody love aqui não. Não dá para eu fazer isso daí. Eu não vou conseguir te ajudar. Nesse tempo, dá um ano e pouco, né, que tá... Não, vai fazer um ano, Não, né? 10 meses, né? 10 meses. 10 meses. Quantas emendas você conseguiu aprovar já Olha, nós mandamos, não, quase que todas. Porque Quase o vereador tem um limite, né, de emendas? de emenda, né, de 3 milhões por ano. Quase tudo já foi embora. Porque eu destino a maior parte para setores da própria prefeitura. Agora, quando você vai destinar para alguma ONG, aí já é mais burocracia. É mais complicado. Mas quando vai para a prefeitura, por exemplo, vai para a guarda, vai para a unidade básica de saúde, vai para uma área do esporte da própria prefeitura. Que nem eu gosto de skate, né? Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi de office boy para comprar um skate. Minha família não tinha condição, eu fui trabalhar. E agora é E esporte foi roubado. né? E agora é esporte O esporte ali foi roubado. Então eu falei: eu vou investir nesse esporte. Então a gente destinou uma parte para construção de pistas de skate também. Bacana, deixa eu ver. Paulo, tem uma emenda que foi aprovada por você, da Guarda Civil Metropolitana. Não sei se... Isso, para compras de fuzis e carabina. E essa emenda foi aprovada por você, já está aprovado, né? Já está aprovado, foi criticado bastante. Vamos falar sobre isso E também. o que acontece? Se o crime está de fuzil, submetralhadora e pistolas, a nossa guarda também tem que estar. Não é para atuar na Cracolândia, não é para atuar em distúrbio de controle de civis, em caso de manifestações, nada disso. Mas quando eu estava lá na supervisão do GAR, como GAR 01, eu participei de trocas de tiro com bandidos armados de fuzis. E numa dessas trocas de tiro, atiraram na viatura da PM, atiraram na viatura da GCM, eles não tinham fuzis. Fuzil, para quem é do ramo da segurança pública, só se combate com fuzil. Eu estou com a minha pistola Glock aqui na cinta. Para você combater um bandido armado de fuzil, fica muito complicado. Você tem que estar de fuzil também, senão você vai tomar uma invertida. A possibilidade de tomar uma invertida é muito grande. É como você pegar um Fiat 147 e colocar para apostar um racha com uma Ferrari. Já teve um? Eu gosto de carro antigo. Fui enganado, agora é tarde. Eu queria comprar. Eu tenho Fusca, eu tenho Kombi, Lambretta. Até minha mulher é velha. Ixi, eu vou apanhar, meu. E a professora deve estar nos escutando aqui, ó. Mandar um abraço para todos os professores, inclusive para a Cátia. Parabéns aos Professor. né? Aliás, eu já vou deixar de antemão aqui, dei uma entrevista para a Globo, eu não voto contra funcionário público. Funcionário público não é vilão da história. Agora, todas as mazelas do Estado querem colocar na cota do funcionário público. Por que não se tira os benefícios dos marajás? O professor ganha uma merreca, o policial ganha uma merreca, o enfermeiro que está na hospital ganha uma merreca. Não, eles querem tirar benefícios dos funcionários públicos que ganham uma merreca. Vai tirar dos marajás. Isso eles não mexem, né? Eu não aceito isso, já estou deixando bem claro aqui para quem está me escutando que eu não voto contra o funcionário público. Então, uma pergunta do público aqui, dos ouvintes. Opa, fica à vontade. O que o senhor acha sobre a liberação do carnaval o ano que vem? É a pergunta do Pedro Sampaio. O João Dória ele liberou o carnaval do ano passado falando que não ia ter pandemia, né? Olha o que a gente teve, né? Essa doença é grave. Eu tenho amigos meus vacinados que morreram. Inclusive um faixa preta de jiu-jitsu, Bira, 2 vacinas tomadas, morreu. Atleta, morreu. Não se tem o controle dessa doença. Então, o que você falou no começo do programa foi excelente. É distanciamento, máscara, evitar aglomeração, porque a gente não conhece essa doença ainda. É muito pouco tempo. Agora, querem se liberar o carnaval por quê? Porque dá dinheiro, porque vende para televisão. E tem né? pessoas agradecendo aqui, que foi muito atendido pela sua equipe. É o Márcio Alves.
foi muito bem atendido pela sua equipe, humildes e simples, foi muito bem, parabéns, tá? Parabéns aí. Olha, eu costumo dizer o seguinte, a Câmara é a casa do povo. Terça e quarta eu estou lá porque geralmente tem votações, então eu vou sair daqui correndo e já vou para lá. Quinta-feira também às vezes tem. Quem quiser, pode ir lá, a sala 520, não precisa marcar horário não, vai lá, se estiver lá a gente já atende, então algum assessor meu vai atender. E tem que atender bem, nós somos pagos para isso, os assessores ganham bem. Então eles têm que atender mesmo, não é obrigação não. E aliás, se você tiver reclamação de algum assessor meu, joga no meu celular. 11, posso passar o número aqui? Fica à vontade. 94725-9003. 94725-9003. Por enquanto é só elogios, inclusive. Pode passar crítica, reclamação, o que vocês quiserem. O político tem que ser cobrado. Eu estou aqui para eu sou pago para isso. Verdade. Eu não sou pago para ficar só recebendo elogio, não. Se tiver reclamação, pode descer a lenha lá também. E falo para os meus assessores, tem que responder, hein? Se a pessoa não xingar, porque se xingar, aí já tem que bloquear, pronto, e aí já acabou. Já acabou. Não tem mais diálogo. Respeito. Mas se a pessoa está lá fazendo uma crítica, responda. Inclusive nas redes sociais, tem que responder. Paulo, tem uma pergunta aqui no nosso ouvinte, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Vamos lá rapidinho aqui, vamos lá. Vou ler que essa tá aqui. Deixa uma pergunta aí para o delegado Palumbo em relação à saúde daqui dessa região do Jardim Rimberg, né? Onde está desativado o Hospital Maria Antonieta e as pessoas estão sendo realocadas para o Hospital Grajaú e para o AMA do Jardim Caraí. A pergunta seria no sentido do que ele pode fazer para estar melhorando isso, porque tem pessoas que a gente tem ouvido relatos aqui de pessoas que vão para esses lugares para ser atendidas e chegam a ficar 2, 3, até 4 horas na triagem. O que é que o vereador Palumbo ele pode fazer em relação a isso para ajudar essa população? Fica à vontade. Cobrar o prefeito, que a função do vereador é fiscalização. Cobrar o prefeito. Como eu disse, eu não tenho rabo preso com ninguém. O prefeito é do meu partido. Nós somos do mesmo partido. E várias vezes eu já votei contra projetos dele. Várias vezes eu subo na tribuna, na TV, no rádio e desço a lenha. E é isso que eu vou fazer. Vou cobrar, que é a minha função. Tem muito vereador que não cobra o prefeito, que é da base aliada. Então, vocês vão ver nessa votação que vai ter agora contra o funcionalismo público. Que é daqui a pouco, né? Que é daqui a pouco. Vocês vão ver. Eu já deixei claro que eu não vou votar contra professor, GCM, funcionário público de pequeno escalão. Se fosse para tirar benefício de Marajá, pode contar comigo, mas não é. Então o que eu vou fazer é isso. Eu levo o meu mandato de forma independente. Eu tenho que estar num partido político. Eu sou obrigado a estar num partido político. Mas isso não significa que eu tenho que ser capacho de político e nem de partido político. Vocês podem contar comigo. E o que eu faço ao vivo. Eu vou na frente do hospital, eu vou em unidade básica de saúde, eu vou na guarda civil e falo, tá caindo aqui, prefeito, se cair alguém aqui e morrer, a culpa é sua. Eu faço isso ao vivo, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. E assim, os caras falam, você é meio maluco. Não, eu sou meio maluco. Eu fui eleito para isso. Se fosse para fazer a mesma coisa que muitos que estão aí há anos fazendo, eu não preciso entrar na política. Ele fala, você não vai conseguir se reeleger. Não tem problema nenhum. Eu não tenho apego à minha cadeira, que se dane. Eu volto a fazer outra coisa da minha vida, mas uma coisa vocês não podem me tirar, que é minha honra e minha dignidade. Isso ninguém vai me tirar. Paulo, eu vou até deixar brincar, é o doutor Dejaí, ele é da farmácia, ele que fez essa pergunta para você. Ô Dejaí, o Palumbo se comprometeu, está indo lá hoje ainda, né, Palumbo? Lá no... Vou sair daqui e vou, porque está 4 minutos daqui. Tá vendo aí? Rapidinho, ele vai lá para ver o que está acontecendo. Já vou abrir uma live lá e vou descer a lenha. Tá e aí? Tá vendo? Eu queria ver se fosse filho do governador, do secretário, prefeito, se eles iam deixar um filho dele esperando a triagem 7, 6 horas. Não ia, porque todos eles, quando tem algum problema, vai em Einstein, sírio-libanês. Eu peguei Covid. E graças ao fruto do trabalho dos meus pais, a minha família prosperou financeiramente. Eu peguei Covid e a médica mandou eu fazer um exame de tórax para saber se eu não estava com o pulmão comprometido. Eu liguei no plano e disse, não, esse exame vai ficar pronto daqui 3 dias. Eu falei, cara, até eu posso estar entubado, eu vou morrer. O que eu fiz? Fui no hospital caríssimo e banquei. Aí eu pensei, coitado do povo. Exatamente. O povo não tem condição disso. Você vai comprar um oxímetro é R$200. Um monte de remédio que eu gastei, quase 5 pau. Quer dizer, o coitado do povo sempre sofrendo. E é obrigação dos nossos gestores dar uma saúde de qualidade. É obrigação isso, não é favor. Então tem que reclamar mesmo. O povo tem que parar de ser pacato.
Não é pacato no sentido de, vamos ser violentos. Não, nada disso, mas tem que reclamar, tem que se insurgir e cobrar o político. Porque a maioria das pessoas vão lá e votam, muitos trocam seu voto por cesta básica, dentadura, telhado, reforma, depois não cobra o político. Se você vendeu o seu voto, você não tem direito de cobrar nada. Agora, se você teve um voto consciente, vai lá e cobra. Eu fico feliz quando as pessoas vão lá e me cobram. Significa que o meu eleitor é consciente. Tem que cobrar, não é o que você está fazendo. Eu recebo, você só faz vídeo. Não, filho, vai lá no ícone do Instagram, Gabinete Imóvel, que vai ver que a gente percorre toda a cidade, e vai lá no ícone, trabalha no meu site, você vai ver tudo que a gente já fez. A gente tem trabalhado pra caramba. E dizendo um pouco que ficou difícil, mas ainda porque muitas pessoas perderam o emprego, obrigado. E muitos fecharam sua empresa, obrigado. Aquele negócio de fica em casa e a economia a gente vê depois. Chegou a hora de ver a economia. Agora a economia está pesando. E muitos ficaram sem. Eu conheço pessoas que tinham emprego bom e perderam o emprego. E está em dificuldade. Exatamente, então, isso está em toda a cidade. Toda. Eu moro no bairro de Perdiz, que é um bairro bom. Conheço mesmo. O que aumentou de moradores de rua é uma coisa triste de se ver. E algumas pessoas do Proval têm que, não posso resolver isso, porque se o cara está morando debaixo de uma ponte, ele não tem onde morar, não é que ele queira morar lá. Então é fácil ficar reclamando, Está né? sendo obrigado por aí. Agora ajudar vem poucos, né? Vocês aqui fazem ações sociais. Quantos vão lá e ajudam? Poucos. 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 Agora reclamar, Muitos. certo? E pedir também muitos. Quando chegar a eleição, nossa. Aluma, aí estava a questão vamos voltar um pouco na questão de segurança. Muitas pessoas ontem entraram em contato comigo sobre a questão do furto e roubo de celular, que está crescendo cada vez mais. Inclusive, eu tenho até um relato aqui de uma ouvinte, vamos ver o que ela vai colocar aqui comigo. Boa tarde, vereador Palombo. Eu me chamo Jéssica, eu sou da região do Grajaú e a nossa maior preocupação é a respeito da segurança. O que você consegue fazer pela gente? E desde já eu agradeço. Boa tarde. Boa tarde, agradeço pela pergunta. A segurança pública é dever do Estado, ou seja, o governador João Dória. Direito e responsabilidade de todos, está lá na Constituição Federal, artigo 144. Então o prefeito pode investir sim na segurança. Só que, infelizmente, o governo do Estado de São Paulo não investe em segurança. Ele faz muito marketing. Ele não contrata policiais, ele não dá um bom equipamento, as polícias estão sucateadas, o GCM está andando de 38, ganhando menos de R$2.000 por mês, e a gente vê as periferias abandonadas. Eu recebo muita reclamação de pancadão. O tempo todo eu recebo reclamação de pancadão. Já tem uma lei, que é a lei de contravenções penais, que é a perturbação do sossego. Como é que faz para combater o pancadão? Que atrapalha o sossego de milhares e milhares de pessoas. É só você chegar antes, todo mundo sabe onde tem, coloca uma viatura em cada ponta, não vai ter o pancadão. Pô, mas essas pessoas precisam se divertir. Sim, aí caberia a subprefeitura arrumar um local para eles, com ordem, e falar, vocês vão poder fazer o pancadão aí, o baile que vocês quiserem, no sábado ou no domingo, das 10 da noite às 4 da manhã, beleza, vai ser aqui. Mas sem droga, sem carro roubado, sem motos estralando escapamento, atrapalhando o sossego de todo mundo. Só que o governo não investe nisso. A gente viu essa papagaiada aí que foi o caça-festa. Se você for numa estação de trem, de metrô e de ônibus, tem muito mais gente aglomerada do que qualquer festa promovida durante, né? Então é muito marketing, pouca ação. A gente tem que aprender a cobrar. Quando as pessoas me falam alguma coisa, eu fiz ofício para a Secretaria de Segurança Pública, eu peço policiamento. Só que isso depende do governo do Estado de São Paulo. Infelizmente ele não tem muita vontade de ajudar não, exceto fazer marketing. Verdade. Eu quero agradecer, né, a todas as pessoas que estão participando da nossa programação, né, muita gente fazendo perguntas. E eu queria fazer uma pergunta pessoal. A gente estava até conversando em off lá na nossa recepção, a questão do estudo hoje, no estudo hoje em São Paulo, né, na questão de escolas, a questão de professores, né, até comentamos também o nosso estudo na infância, né? O que será que o governo pode estar fazendo? Você falou nisso, na questão do aumento aí, salário dos professores, né? Hoje tem pais aí que a educação, eu aprendi que a educação quem dá é o pai. O professor só vai dar o estudo. O professor não tem que educar o seu filho. O professor não faz. Hoje é o contrário. Hoje o pai e a mãe quer que o professor eduque seu filho, né? O que pode estar mudando? Você que está novo ainda na política, mas inclusive eu queria que ela fizesse uma pergunta aqui, a questão o que pode estar fazendo a questão de escola, né, a questão da educação,
a questão aí da segurança dos professores. Tem muitos professores que ele termina a aula como se ele estivesse num campo de batalha. Um campo de batalha. Ele já termina a aula aí com medo de ir embora. É isso daí. Então, porque não se tem respeito pelos professores. Aí os pais, de vez de colocar limite nos filhos, não. Eles vão lá nas escolas, por vezes, reclamar dos professores. Quando eu era plantonista aqui no Capão Redondo, trabalhei no 47DP durante um ano, aqui na Zona Sul, eu nunca me esqueço de uma ocorrência, que foi uma senhora, uma japonesinha, devia ter 1,5 m. E aí, com ela veio um rapaz de 17 anos e a mãe desse rapaz de 17 anos conduzido pela GCM. Eu falei, o que será que esse moleque aprontou? Não, era justamente o contrário. A mãe estava indignada porque a professora deu uma bronca no moleque, e ele se sentiu humilhado e ele já foi fazer um BO. Isso em 2001. Eu falei, não vou fazer BO não. Eu sou da época que se respeitava professor. A senhora pode ir na corregedoria, pode ir onde a senhora quiser, não vou fazer BO. Olha o tamanho do seu filho, a professora dá uma bronca nesse, quer fazer BO, BO do quê? Não vou fazer, e não fiz. E assumi o risco de responder uma corregedoria. E dane-se. Eu acho que o professor tem que ser respeitado. Eu sou filho de professor. A minha mulher é professora. Uma vez eu fui chamar na escola da minha filha porque ela estava com o celular na mão. Eu cheguei lá bufando de raiva. Mas contra a minha filha e não contra a escola. A primeira coisa que eu falei para a diretora que me entregou o celular na mão, eu falei assim, a senhora me perdoe, me desculpe, eu estou envergonhado pela atitude da minha filha e ela vai tomar uma bronca e vai ficar de castigo. Cheguei, tomei o celular da Giovana, falei, você vai ficar sem o celular agora para você aprender. E pronto, acabou. Agora não, capaz de o professor fazer isso aí numa escola e o pai do aluno querer ir lá dar um couro no professor. Entendeu? Então nós estamos vivendo uma inversão de valores tremenda. Você tem que se respeitar. Eu sou de uma época que você tinha respeito máximo pelo professor. Hoje não. Hoje o professor ele é achincalhado na sala de aula, é ofendido, é adolescente fumando maconha, dando baforada na cara do professor. E tá tudo certo, é aprovação agora que é obrigatório você aprovar todo mundo. Na minha época, a escola pública era referência, reprovava. E se eu reprovasse, eu nunca reprovei. Mas se eu tirasse nota vermelha, a dona Margarida descia a palombada em mim, com a cinta do meu pai. E eu não virei bandido. Hoje tem lei que você não pode dar nem um tapa na bunda do filho, porque você, não, pelo amor de Deus, vai traumatizar. Nós estamos criando uma sociedade frouxo, essa que é a verdade. Não se tem respeito ao professor, não se tem respeito a nada. Eles acham que podem fazer tudo, que tudo é liberdade de expressão, tudo pode. Até a gente é o fim do mundo para mim isso aqui. Eu não consigo admitir isso aí. Eu tenho o máximo respeito por professor e sempre vou ter. E questão de família, ainda do alicerce da família, hoje o seu filho, né, antigamente nosso pai não tinha poder aquisitivo naquela época, ganhava um chinelinho e ficava feliz. Hoje não, o seu filho pediu um celular, ele não vai querer aquele celular simples não. Minha mãe me dava um quichute por ano e eu ficava feliz da vida. Lembra do quichute? Eu usei o Conga, o 7 vidas. É isso aí. 7 Era um presente por ano. É. Agora a criança tem tudo. Fica à vontade, Romeu. O Sandro vai fazer a pergunta aqui que a nossa professora não quer fazer. O Sandro tá com vergonha. O Sandro trabalha com a gente aqui. Vai fazer. Boa tarde, Palumbo. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Nossa, alguém da autoridade sua que está na mídia, tudo. Eu vi na rede social, que você está frequentando várias redes sociais, e uma que você relatou de uma garota andando de bicicleta, e aí uns indivíduos, sei nem como é que se chama, pessoas que fazem isso, praticam isso, ele coloca a mão, passou a mão na moça e derrubou a moça. A moça caiu e falar a respeito o que poderia melhorar o projeto, porque a mulher ainda, em pleno século, estamos em 2021, a mulher ainda é dos alvos em pandemia aí que aumentou muito a violência doméstica. Bastante. E conheço pessoas mulheres que são lá da região de Parelheiros, que foram agredidas, foram violentadas, fazem BO, tem que fazer o exame corpo de delito, falam para retornar no dia seguinte e às vezes tem o constrangimento de ser atendida por um homem que às vezes ainda faz brincadeira idiota. Faz brincadeira. O que fazer? Porque a mulher, ao meu ver, ela que é responsável pela toda a economia em matéria de cosmético, roupa. Se não fosse as mulheres, porque para homem uma calça dura 20 anos. Para a mulher não. Ela saiu um modelinho, um risco diferente na calça, ela vai lá, compra a calça, faz a loja, as coisas andarem, Cuida da casa, sai de casa cedo, na madrugada, muitas trabalhadoras aqui da região, munícipes, tudo, que saem cedo de casa, 3 horas da manhã, pegam ônibus lotado, ainda são
assediadas, né? Já vi casos de homens fazendo, eu fico até nervoso, que dá vontade de dar desculpa a palavra, um cacete, um camarada desse. Fala não, de que é pegar, um aqui. né? E porque é um absurdo. A mulher sai cedo, chega tarde, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da casa dos outros, da patroa, enfim, e ainda passa tudo isso, e a lei parece que... Esse país aqui é o paraíso dos criminosos. Sabe? Eu estava falando antes de começar o programa que eu tenho mais medo da minha mulher do que do PCC. No PCC eu não tenho medo nenhum, a não ser raiva. Da minha mulher eu tenho medo. Eu tenho uma filha, eu nunca dei um tapa na minha filha. Nunca coloquei a mão na minha filha. Eu não vou admitir que um marmanjo faça isso com a minha filha. Eu acho que eu vou perder a cabeça. Ah, você tem 20 anos que tem que se controlar. Não, eu sou ser humano, filho. Eu sou ser humano. Esse país aqui só tem lei para prestigiar vagabundo. Sabe o que vai acontecer com esse cara? Ele vai ser preso, daqui a pouco ele está solto. Semana retrasada saíram 37 mil presos, entre eles pedófilos, estupradores, latrocidas. Teve um pedófilo que ele assediou uma criança numa praça, estava vendendo sorvete, assediou. Foi preso. Tempo depois teve um benefício. Esse tipo de delito contra a mulher e contra a criança não é aceito nem na população carcerária. Os presos não admitem isso. E a legislação brasileira é complacente com esses criminosos, com esses vagabundos. Quer dizer, se o próprio preso não admite isso, por que a sociedade tem que admitir? Por que não se tem lei? Mas isso depende de deputados federais e senadores. Eu não posso fazer absolutamente nada como vereador. Só deputado e senador que pode fazer uma legislação mais pesada contra esses criminosos. Eu concordo com você, o cara que faz isso daí, ó, para mim tinha que ficar enjaulado e não sair nunca mais. Ele, além dele passar a mão nessa mulher, ele derrubou ela por ele ter se machucado, deu estupro, pedofilia. É crime que o cara tem que ficar enjaulado e não sair nunca mais. Com certeza. Não sair nunca mais, né? É um crime asqueroso, nojento. Eu acho que ele devia ter a pena de morte nesse sentido aí, né? Eu acho que pena de morte eu nem vou falar, porque até proibido. Tinha que ter pena de morte para político. Tem uma moça aqui Aí da não Zona dá Leste, nenhum, né? eu já também tenho uma moça da Zona Leste chamada Iris Nascimento. Fica à vontade, ó. Ela diz, delegado, por que, o vereador, por que você não visita mais os hospitais da Zona Leste também, que estão necessitando? Obrigado pela pergunta. Eu visito sim, eu estive na semana retrasada no hospital Fazenda do Carmo. Eu visito sim, eu estou andando todo. Eu fui eleito pela cidade de São Paulo. Acho que ela não ficou sabendo. E não pelo bairro não pelo bairro tal. Eu não sou um vereador bairrista, eu ando todo São Paulo. Eu estou na Parada de Tarde, estou no Grajaú, vou para a cidade de Tiradentes, vou para Palheireiros, eu ando tudo quanto é canto. E geralmente eu coloco no meu Facebook essas visitas, eu coloco nos stories. Essas visitas no ícone chamado trabalho, mas eu tenho visitado sim. Infelizmente, eu trabalho pra caramba, eu chego cedo lá na Câmara e vou até 10, 11 horas da noite. Só eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só concluindo aqui o Nelson Nel. Ou não, Nelson, obrigado. Ele diz assim, delegado, o senhor é o maior no futuro, porque o senhor não se candidata logo a governador, que resolve o problema. Porque nenhum partido vai me querer, né? Nenhum partido vai me apoiar, porque os caras já falam que eu sou doido, que eu sou do partido, vou lá e bato no prefeito que é do meu partido. O governador é aliado do meu partido. O partido do governador é aliado do meu. E, cara, eu sou um dos maiores críticos do governo. E ele diz, elogiando o seu trabalho, porque o senhor vai estar colocando trombone mesmo. Ué, mas eu fui eleito para. O parlamento, né, que é feito o legislativo, foi feito para parlar, que vem do italiano falar. Então tem que falar mesmo. Se for pra eu ficar. E tem vereador que quer me usar. Porque eles não querem bater no prefeito e fica mandando um recado para mim aqui no WhatsApp. Ah, por que você não fala isso? Fala, filho, você tem boca, fala você também. Você está com medo do quê? Tá com medo do quê? Pô, eu não sou babá de político não, filho. Se vira aí, ó. Agora eu vou falar até pro André aqui. O André vai ter que organizar mais agendas pro vereador por aqui. Pode chamar, eu venho com o maior prazer do mundo. Olha isso aqui, ó. Tudo pergunta. Eu venho com o maior prazer do mundo, entendeu? Porque eu sempre falei isso, para quem me acompanha há muito tempo, eu sempre falei isso daí. 99,9% do povo de periferia é gente de bem, honesto, que trabalha e que sofre pra caramba. Ó, eu fui ameaçado uma vez aí com um traficante no Morro do Sabão. Eu fiquei indo lá mais de um mês, 2, 3 meses sem parar. Falei, enquanto eu não pegar esse cara, eu não vou sossegar. Já que ele mandou colocar a cabeça lá, queria estourar minha cabeça, então seja feita a vontade dele, eu vou lá todo dia. Só que esse cara, eu não posso falar a palavra aqui, pelo desculpa, eu já ia soltar um aqui. Ele fugia, né? E aí eu reunia a minha equipe e falava assim, nós vamos subir esse morro todos os dias. Manhã, tarde, noite, madrugada. Se eu pegar algum policial maltratando alguém da comunidade, vocês estão ferrados na minha mão. Nós vamos subir o morro, é bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que aconteceu? Toda a população desse morro veio a meu favor. Eles entregavam um bilhetinho, falavam, tá ali, ligavam lá na base, olha, pode estar lá.
E eu não tive um problema na corregedoria. Ia lá todos os dias. Por quê? Onde você vai com gentileza, volta a gentileza. O policial não precisa ficar lá com a cara amarrada, de brabão, maltratar o povo. Meu, porque eles não maltratam ninguém nos jardins. Então não vai maltratar também na periferia. O policial tem que ser amigo do povo. Exatamente. Eu sempre tive essa filosofia. Porque a minha família veio da periferia. A minha mãe, ela trabalha desde os 8 anos de idade, como empacotadora de bolacha. Depois foi auxiliar de costura. Lá da região de Perus, extremo norte da cidade de São Paulo. Uma região super pobre. Então, pera um pouquinho, a minha mãe veio da periferia, o meu pai, ele deixou de ser padre e foi vender livro de porta em porta. Eram moradores periféricos, prosperaram na vida, agora que eu fiquei bem de vida, eu vou maltratar o povo? Não, tem que ser o contrário. Nossa professora resolveu fazer a pergunta, vem aqui. Essa professora é de brava, hein? Ela tá pegando isso. O marido dela deve sofrer na mão, deve ser igual eu com a minha lá. Quem cuida da moral das nossas crianças, né? Então, Bem pertinho se aqui apresente. do... Sem Isso. briga da oposição, eu sou boazinha. Pode ficar à vontade, vai. Boa tarde, gente. Eu sou a Kátia. Delegado, nós sabemos que atualmente o índice de estupro, o índice de abusos tem aumentado a cada dia. Eu, particularmente, como professora da rede pública, sou super a favor, né, de algumas medidas mais drásticas, como mulher também na sociedade. Então, assim, por que não é permitido hoje uma mulher andar, por exemplo, com uma taser para autodefesa? Por que que isso não é liberado? Por que que não é liberado nada para que a mulher, ela, em aspas, possa se defender? Porque eu vim de um casamento de 11 anos, onde eu era agredida fisicamente e psicologicamente, e eu tive que pedir uma medida protetiva que não resolve nada. O papel não segura nada, né? Não, porque até você... Eles criaram um aplicativo, né, o SOS Mulher, mas até você acionar esse aplicativo, chegar Já tá uma morto. viatura para poder prender o indivíduo, ele já está longe. Então a mulher, ela fica muito à mercê. Ela não tem um respaldo da lei. E a gente sabe que o Código Penal ele é muito frouxo e ele entra em contradição com outras leis. O que poderia ser feito com relação a isso? Você falou bem, o nosso Código Penal é extremamente frouxo. É uma pergunta muito inteligente. Parabéns pela pergunta mesmo. Só que não tem lei, esses caras não ficam presos. Eles não ficam presos. Ó, ela era agredida. Ah, tudo bem, você vai sair com papel, medida de segurança. E daí? E daí? Se precisar da polícia, não tem polícia nas periferias. Não tem, não adianta o João Dória. Você pode chamar, se ele quiser vir num debate ao vivo comigo, a hora que ele quiser. Opa. Ao vivo, eu não levo ninguém, eu levo o André aqui, ó, e pronto. Ele pode trazer 400 mil advogados, que eu vou quebrar todos os argumentos dele. Não tem polícia na rua. Não tem porque ele não coloca. Eu vim andando lá do centro até aqui. Quando entrei na periferia, eu já comecei a não ver mais viatura. Comecei a não ver. E uma cidade, um bairro onde você não vê viatura, quem que vai crescer com isso? O crime. É o crime que vai crescer com isso daí, gente. Pelo amor de Deus. Você precisa colocar a polícia na rua, você precisa dar um bom salário, você precisa equipar a polícia e parar de fazer marketing, parar de fazer papagaiado o tempo todo com isso que o governador faz. O interior está todo ferrado, também não tem polícia. Ele criou lá DEICs no interior, colocou uma placa. Ele colocou uma placa. É a mesma coisa, eu vou montar uma rádio, eu vou colocar uma placa Onda FM lá no meu quarto. Eu não virei radialista e não é uma rádio. Então a gente vê um monte de marketing e pouca ação. E quem sofre com isso? O povo. O povo. Eu fui num programa de televisão que o cara ameaçou a mulher na minha frente. Não. Na minha frente. Sério? Aí eu falei, vai acabar o programa, eu vou te prender, vagabundo. E ele achou que eu tava brincando. Acabou o programa, eu voei pra cima dele. Mas aí a mulher falou assim, eu não quero fazer nada. Aí eu fiquei Tem quieto. cara que acha que ele é homem, acha que tem que tratar a mulher. Mulher não é objeto, mulher não é objeto, funcionária. Tem que respeitar. É isso daí, ó, eu tenho um baita amor pela minha esposa, entendeu? Todo cara que fala que é homem e a mulher grita com a mulher, pra mim não. Você vai bater numa mulher, pô, pelo amor de Deus. Tá certo. Gente, um bate-papo muito bacana. Tá chegando várias perguntas aqui. Eu vou soltar mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Boa tarde, JB Oliveira. Boa tarde, doutor Palombo. Aqui quem fala é Edinho da Edgar Autopeça. Minha pergunta pro doutor é o seguinte: sou morador da Ilha do Bororé e tá tendo muito assalto aqui nas ruas agora, né? Inclusive roubando chácaras, pessoal invadindo as chácaras e roubando também. Gostaria de saber se ele tem algum projeto da área de segurança aqui pra nós, entendeu? Da Ilha do Bororé, aqui próximo ao Grajaú. Na balsa. Acho que ele Fui vai muito na Ilha de Bororé atrás de um cara que matou uma criança. Acompanho você nas redes sociais aí, bom trabalho aí.
Nós vamos voltar naquele mesmo... Continue assim, trabalhando pelo povo. Obrigado. Nós vamos voltar naquele mesmo problema, né? Que a gente vê marketing e não vê polícia na rua. É isso que a gente vai ver. É verdade. Ó, aprendam a cobrar. João Dória, governador do estado de São Paulo. Entre na rede social dele com educação, sem xingar, sem falar palavrão e cobre policiamento. Ele tem que fazer isso, é obrigação dele, é dever do Estado. É ele que tem que resolver isso daí. O Palombo, vamos falar um pouco dos projetos que está em andamento, que pode ser aprovados. Tem alguns? Tenho. Vamos falar sobre Já tenho Tem uma pergunta dela. Fica à vontade aí. Depois. Só as ordens. Antes ou depois? Você manda, quem manda aqui é vocês. Ele responde, pode ir. Bom, vamos lá. Nós temos 2 projetos que já foram aprovados em primeira e em segunda votação. Falta o prefeito sancionar. Hoje em dia, o que a população sofre? Com roubos. Se você deixar um carro parado aqui na frente da rádio, se ele for roubado, onde ele vai parar? Desmanche. Eu não vejo fiscais da prefeitura indo em desmanche. Eu vejo eles indo em salão de cabeleireiro, indo em igreja, dando multa, indo no restaurante, todo mundo. Mas em desmanche eles não vão. Então, um dos nossos projetos é justamente para isso. Para esses agentes gestores fiscalizarem os desmanches, porque todo mundo sabe que um carro, uma moto roubada, vai parar em desmanche. E não é possível que esses caras são presos, muitas das vezes, e no outro dia a loja está aberta. A prefeitura deixa lá com o alvará, deixa lá como se estivesse funcionando, como se nada tivesse acontecido. A mesma coisa, ferro velho. Hoje São Paulo sofre muito por furto de cabos de energia. As pessoas vão lá, furtam, interessadas no cobre. Queima o fio, o plástico, para vender o cobre. Tampas de bueiro, lápides de cemitério. A prefeitura também não fiscaliza esses estabelecimentos. E tem que fiscalizar. Pode fazer a pergunta agora, Léo? Não, na verdade, ele estava falando do caso da moça que não quis representar, né, contra o rapaz, mas assim, as pessoas têm uma visão de que a mulher que continua num relacionamento abusivo é porque ela gosta, e não é. Muitas vezes ela não tem apoio familiar, ela não tem um lugar para ir, ela não se sente segura, e o psicológico dela está preso àquela pessoa. Né? Ela fica refém daquela pessoa. Exatamente. Foi o que a moça falou para mim: olha, não tenho para onde ir, o Estado não vai me dar nada, e não vai dar mesmo. A gente não pode tirar a razão dela. E se eu sair, eu tenho 2 filhos, para onde eu vou? Então. Eu falei: então eu não posso fazer nada. Minha função aqui de delegado é o cara te ameaçar, e o crime de ameaça depende de representação da vítima. Infelizmente eu não posso fazer mais nada por você. Gostaria de fazer, né? Mas infelizmente as pessoas julgam as mulheres, mas não estão na pele dela. Você que foi agredido, você tinha para onde ir? Às vezes você não tinha para onde ir. Pois é. Então fica complicado a gente ficar só julgando, né? Então, na delegacia, eu fui muito bem tratada. Mas eu vi casos ali de mulheres que estavam ali pela 3ª, 4ª, 5ª vez. No teórico, é tudo muito bonito. O Estado vai te dar moradia, você vai conseguir trabalhar e tudo mais. Na prática, já não é assim, né? E essas mulheres, elas acabam se tornando reféns. E no caso, ela fica sem defesa, porque, por exemplo, eu tenho uma medida protetiva. Eu estou dentro da minha casa por uma ordem judicial. O cara chega e invade a minha casa. Se eu matar ele, quem vai preso? Pois é isso daí mesmo. É visto como uma autodefesa, legítima defesa? Ou eu vou presa porque eu sou culpada por ter matado alguém que invade a minha casa? Se eu sou delegado e o cara vai te agredir e você mata ele, eu não prenderia você em flagrante nunca. Mas porque você tem decência. Não, porque eu sempre penso na vítima, eu não penso no bandido. Então, eu quero que o bandido se exploda. Essa não é a conduta de eu quero que o bandido se exploda. Eu sempre vou pensar na vítima. Você não pensa no ladrão? Não, ele teve livre-arbítrio, ele meteu o cano porque ele quis, ele bateu porque ele quis, ele roubou porque ele quis. Esse negócio de falar, é porque ele nasceu pobre, eu ouvi o pobre, é mentira. Sim. Mentira, porque está o exemplo que tem dentro da minha casa. Minha mãe trabalha desde os 8 anos. Com 12 anos ela era auxiliar de costura. O meu pai ficou desempregado quando deixou de ser padre e foi vender livro de porta em porta. Eu vejo esses carroceiros na rua carregando carroça, eu dou um baita de um valor para ele, porque o cara que está carregando uma carroça cheia de entulho, está limpando a cidade, ele não quer ir para o crime. Se ele foi do crime, ele não quer mais voltar para o crime. Então a gente tem que dar valor para as pessoas, entendeu? Não é agora, se fosse assim, metade da população, 14 milhões seria um bandido, porque não tem emprego. É difícil. Não é? Verdade. Sem dizer que hoje o presidiário, ele come, ele bebe, ele toma banho de sol, às nossas custas, porque nós pagamos.
E a família dele ainda recebe um salário. Ainda recebe auxílio reclusão muitas das vezes. Aquela moça daquela pergunta, eu pedi para você falar oi para a câmera, que ela está vendo aquela Iris Nascimento da Zona Leste. Oi, Iris Nascimento da Zona Leste. Deus conosco. E tem um monte aqui de oi, de seja no aqui também. É que a política é difícil, né? A gente vai. Ah, por que você resolveu ser vereador? Ué, quando eu comecei a ser delegado, eu comecei lá no Capão Redondo. E para mim foi uma grande escola. Era conhecido como Triângulo da Morte, Capão Redondo, Parque Santo Antônio e Jardim Ângela, nos anos 2001, 2002. E aquilo lá foi uma grande escola de vida para mim. Se eu tivesse começado lá no grupo de operações especiais, talvez eu não teria alcançado um certo sucesso que eu alcancei ao longo da minha carreira. E graças a Deus saí da polícia sem uma mácula de corrupção, nada disso. Eu saí com a cabeça erguida, se tiver que voltar, volto com a cabeça erguida também. Ô Paloma, não sei se o seu tempo ainda está... Pode tocar o pau aí, você manda. Então tá certo. Ó, só me apresentar, esse é o diretor da rádio. Tudo bem? Alessandro Marques, ele que dá todo respaldo aí. Corintiano? Ah, tá de caramba, aí ferrou. Não, eu sou conselheiro do Palmeiras. Mas ó, vou falar pra você, viu? Os meus maiores apoiadores, tudo corintiano. O Neto, Ronaldo Giovanelli e da Atena. Você entra no estudo da Atena, tem um negócio do Corinthians. Não, inclusive estou pedindo para você do programa da Tenda e arrebentar lá. Mas mais do que eu já vou lá, pai. E tem muitos pedidos aqui, viu, Paulo? O pessoal fala, pô, por que o Paulo não é governador de São Paulo? Não, porque é difícil. Você acha que esses partidos vão me querer? Eles sabem que eu não vou obedecer eles. Eles não vão me querer. É você seguir. Eles não vão me querer porque sabem que eu não vou obedecer. É muita gente aqui pedindo. Sabe uma coisa que eu fico feliz? Eu fico extremamente feliz. Eu não tenho rabo preso. Isso é importante. Entendeu? O partido é aliado do governador, tem que maneirar. Eu não vou maneirar. Se eu ver coisa errada, eu vou falar. Eu não vou ficar. Eu não sei se já veio outros vereadores, ficou lá meio sambarelão. Não, filho. Tem coisa errada, desce a lenha, velho. O Nelson Nel aqui, toda hora tem que ser o candidato a governador. Obrigado, eu fico muito feliz, mas é um passo de cada vez, né? Eu sou pequenininho. Tem mais uma pergunta aqui. É a Valda, da Vila das Belezas. Vamos ver o que ela vai. Primeiramente, aí, se tem mais alguma coisa, fica à vontade. Não, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de estar com vocês aqui. Vou passar na frente da construção desse hospital. Obrigado, Kátia, professora, todos que me receberam muito bem, fico muito feliz. Se quiserem me chamar novamente, eu venho para ficar 2 horas com vocês aí. Já está escalado. Pode me chamar, venho com o maior prazer do mundo. Eu não sou político que vou aparecer no só em véspera de eleição. Vou estar andando no meio de todos os bairros aí. Por isso que os elogios aqui são muito grandes elogios. Você vai até de trens na pandemia, você andou e sabe que Sabe por que eu andei? Porque eu entrei na loja de um amigo meu, comerciante, ele falou assim, Paulo, na minha loja não entra 25 pessoas por dia quando está bom o movimento. Aqui tem álcool, tem distanciamento social e tem aferição de temperatura. Só que se você for numa estação de ônibus, tá tudo lotado. Eu falei, quer saber? Vou acordar 3 horas da manhã, vou até a cidade de Tiradentes e vou fazer o trajeto. Tudo lotado, velho. Tudo lotado. Aí fica o governador, fica o prefeito, fica em casa. Ô, meu, pelo amor de Deus. Vai andar de trem aí que você vai ver o fica em casa, tudo igual uma sardinha na lata. É, porque não ficou preocupado com os terminais de ônibus, né? Com os ônibus lotados, né? O povo, aí eu comecei a receber muita denúncia, né? O povo vinha igual sardinha na lata. E uma das coisas, você tem que estar no meio do povo para você saber a carência do povo. Exato. Uma cobradora falou assim para mim, delegado, o senhor percebeu que a gente fica aglomerado o tempo todo? Cobradores e motoristas, isso aqui é todos os dias 10, 12 horas. O senhor não acha que eu tinha que ter direito à vacina primeiro do que muita gente? Verdade. Eu comecei a falar. Mas por que eu percebi isso? Porque eu estava lá no meio deles. Se eu estivesse lá no meu gabinete de terno, outra coisa, vocês vão ver raramente eu de terno. Eu vou estar de coturno e do jeito que eu ando sempre andei. As pessoas têm que usar terno. Agora eu não vou usar terno nada, rapaz. Eu fui eleito assim. Inclusive eu falo isso desde o começo. Tinha que vacinar primeiro os trabalhadores, os motoristas, os professores, os alunos, os médicos, os enfermeiros, tinha que ter começado por eles, mas a OMS, eu não sei o que ela tem na cabeça, quem comanda lá, começou ao contrário, depois deixava por último os que estão em casa. Porque esse povo não anda de ônibus, não anda de metrô, não vai na periferia, exceto para pedir voto, e quando vai faz todo um esquema, né? Vai 400 seguranças primeiro, aí pega umas pessoas já combinadas, tira umas fotinhas, sorrisos para falar com o meio do povo. Já falei pro governador, vamos lá comigo lá na estação da luz lá. Paga uma pinga pro cara. Traz o governador para vir aqui na Rádio Onda fazer um debate aqui. Pode trazer. Não vai vir nunca. Não vai vir. Não vai vir, rapaz. Chegou aqui no meu WhatsApp aqui, vamos ver quem é. Vamos rapidinho aqui, vou ver se eu consigo colocar. Só a última luta. Boa tarde, JB. Boa tarde, doutor Palombo.
gostaria de saber se o nosso país, além da política, no termo da polícia, tem jeito, porque ou se nós estamos enquadrados naquela música do Bezerra da Silva que diz que para tirar nosso país dessa matéria, só quando o morcego doa sangue e os assassinos das pernas. Gostaria de saber se a polícia trabalha para a população ou para as grandes empresas, mercado, padaria, farmácia, etc. Porque quando você precisa de uma viatura, uma maresia, é difícil de chegar na viatura rapidamente. Um dia desse eu preciso de uma viatura. Tá certo. Chamamos em média 10 horas, foi chegar 3 horas da manhã. Quando eu não posto de gasolina, na farmácia, no supermercado, chega em coisa de segundo. E outra coisa, quando você liga dizendo que tem arma, que tem droga, eles chegam antes das viaturas. Quando você fala, fulano atirou no ciclone e tal, roubou tudo e tal, raramente chega a viatura. Rapidamente, né? Então você precisa responder isso daí. Ele tá certinho. Fica à vontade. Ele tá corretíssimo. É isso aí. Ligação de problemas de pancadão. As pessoas cansam de ligar e não vai ninguém. Não vai absolutamente ninguém. Ele falou, mas se é policial você tem que defender. Não, eu tenho que falar a verdade. É verdade, tá abandonado. Tá abandonado. O patrulhamento numa área rica é diferente da área pobre. É diferente, infelizmente. E quem mais precisa? Todos precisam. Todos. Mas aqui também, a gente não vê viatura. Quando chama, não vai. Uma área como Perdizes, por exemplo, tem 5, 6 viaturas. Devia ter 40. Aqui deveria ter 70. Não tem. Aí o povo liga, não vai. E vai falar que a segurança está boa? Está boa onde? Só se for na casa do governador, que tem 40 viaturas lá. 10, sei lá, 2, 3, sei lá. Tá certo, Paulo. Muito obrigado aí pela sua visita aqui na Rádio Onda. Agradecer também ao André, assessor de imprensa. Agradecer, na verdade, toda a sua equipe. Toda a sua equipe. Pode falar o nome do... Não, eu fico muito grato de estar aqui com vocês. Fico feliz mesmo. O André se tornou um grande amigo. E quem quiser nos acompanhe, não só para fazer elogio, mas críticas também. @delegado Palumbo é minha rede social. Tá certo. O que? O Bruno Mezenga, temos assessores aqui na Zona Sul, tem o Vitor, ex-sargento da Rota, que trabalha aqui na Zona Sul, Bruno Mezenga, também é da Zona Sul. Ele falou comigo hoje já, precisa de alguma coisa, agradecer a ele, que ele que me passou o André, que o André já... Bruno Mezenga é um cara trabalhador da região de Palheireiros. E os meninos aí muito... Os meninos são guardas civis metropolitanos, me ajudam na minha segurança, eu recebo muita ameaça, né? O tempo todo eu recebo ameaça. São guardas civis metropolitanos que me ajudam na segurança, a gente está em tudo quanto é lugar, eu não tenho medo de lugar nenhum, vou em tudo quanto é lugar. Aliás, na campanha falaram assim, se você entrar aqui você vai tomar bala. Falei, então eu vou entrar e vou pedir voto aí dentro. E em nome da Rádio Onda FM, está um dos diretores aqui, em nome deles, eu sei que ele autoriza eu falar isso. Quando quiser, tiver qualquer projeto, qualquer campanha para fazer, quiser vir aqui, obrigado. É só falar, posso ir tal dia, não vou tal dia aí para a gente organizar. Se for em outro horário, a gente faz uma, o diretor faz uma reviravolta e vem no horário que você puder vir. Então, obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Mais uma vez, parceiraço aqui o André. Eu agradeço. André. Bruno, você tiver um abraço. Olha os meninos aqui de baixo. Tá certo, então. Gente, vamos encerrando a nossa entrevista, agradecer. A nossa professora também, viu? A nossa professora. Que é bravo, hein? É o Sandrão aqui. Bravo, é o Sandrão aí que acho que ele anda meio com medo ali. Mas tudo bem, gente, muito obrigado aí para agradecer a vocês que acompanharam a nossa entrevista, agradecer ao vereador, delegado Palumbo, e agradecer a todas as pessoas que realmente acreditam na Rádio Onda FM e acreditam no nosso trabalho. Tira uma daqui do aqui. Tchau, se quiser.